Oi gente, seja bem-vindo ao canal H+, né? Um canal de história aqui para vocês, onde a história é mais legal. A nossa aula de hoje vai ser lá no período da Idade Antiga. Nós vamos conhecer a Mesopotâmia, esta região entre rios, entre os rios Tigre e Eufrates. Primeiro episódio, a Mesopotâmia, os sumérios, os acádios, o surgimento das cidades e a invenção da escrita. E muito mais também. Vamos lá! Então tá, gente, nós estamos neste primeiro episódio, então eu peço para vocês que, se você tenha dúvida, vá lá. Não consegui aprender por essa aula, professor, vai lá nos comentários, no primeiro comentário e na descrição do vídeo estará o link para você acessar o texto da aula de hoje, porque aqui é tudo completo, é tudo gratuito, tá? Então nós temos a videoaula, nós temos o texto publicado no blog e nós temos no H+ Games uma aula contada através dos jogos, tá? Prometo que vai ser assim até o final da nossa história. Neste primeiro episódio aí sobre a Mesopotâmia, nós vamos estudar, eu vou colocar a linha do tempo aqui, ó, a sedentarização dos povos sumérios, os primeiros a se estabelecerem no sul da Mesopotâmia. Nós vamos estudar também a formação das primeiras cidades, a formação do Império Acadiano e o ressurgimento da cidade de Ur e da cultura suméria. Então é um período entre 5.000 a.C. até 2.000 anos, né, antes de Cristo, que nós temos esta primeira fase aí da Mesopotâmia, do povo sumério. Povo sumério este que se estabelece no sul da Mesopotâmia, que era uma região pantanosa, com maior irrigação, com maior disponibilidade de água para a agricultura. Hoje é só um desertão, mas naquela época era um pouquinho diferente o clima e a vegetação local. Uma das primeiras cidades a surgirem no sul desta região da Mesopotâmia é a cidade de Uruk, por volta de 4.000 a.C. Como as primeiras cidades surgiram, professor? Vamos analisar aqui, eu vou colocar uma imagem, né, na minha cara, lembrando que para os sumérios a primeira localidade que surgiu foi Eridu, onde as pessoas vieram ao lago Apsu, que era um lago considerado sagrado, talvez porque tinha um fenômeno natural lá, que é o arco-íris, tá? A gente supõe, e a partir dali foi construído um templo, as pessoas começaram a morar próximas deste templo. Esta aglomeração de pessoas aí acabou fomentando com que surgissem outros templos, né, sumérios pelo sul da Mesopotâmia e outras cidades surgissem neste processo. Então lembrem, o processo de surgimento dessas primeiras cidades vai ser assim, ó. A gente tem uma região considerada sagrada, um templo é criado lá. As pessoas vão morar ao redor do templo. E aí essa população vai crescendo até se tornar uma cidade. Uruk, por exemplo, a primeira cidade que nós temos, a provável primeira cidade, né, da região, tinha por volta de 30.000 habitantes no início, até a gente estima 50.000. Era uma cidade super densa, com uma aglomeração urbana bem grande também. E como vocês perceberam, os primeiros líderes destas cidades eram chamados de sacerdotes, pateses para alguns, né? Estes líderes, eles são religiosos, porque lembram, foi por causa do tempo que as pessoas foram morar lá. Então nós estamos na cidade de Uruk, entre 4.000 e 3.000 anos antes de Cristo, e é nesta cidade que vai se desenvolver uma nova forma de registro, a escrita. Sim, gente, a gente começa a ter o que nestas cidades? O aumento da agricultura, o surgimento do comércio com outras localidades que provavelmente vão se formar cidades a partir de postos avançados, né, de comércio. Vão surgir cidades sumérias em outras localidades, elas vão manter intensas trocas comerciais. A gente vai ter também a questão da produção artesanal muito forte. Então, economicamente, essas cidades vão se basear em 3 grandes pilares. A agricultura, que é chamada de modo de produção asiático. O que é isso? Toda a agricultura pertence à cidade e é o governo que controla essa produção, que armazena e distribui esses alimentos. Então, todos os habitantes da cidade que trabalhavam na agricultura, né, pertenciam ao Estado. Muitos eram livres, alguma minoria era escrava. Devido aos conflitos, a gente já tinha escravidão neste tempo.
Então, devido aos conflitos, eu quero dizer o seguinte, é que o escravo poderia ser um prisioneiro de guerra, tá? De uma outra tribo, uma outra localidade, ou também este escravo poderia se tornar escravo, né, através de uma dívida contraída de alguém. Bom, então eu já estava esquecendo como é que surge a escrita. A gente já sabe como surgiram as cidades, as primeiras cidades sumérias, que serão independentes, tá? Por isso que vai ter esse termo de cidade-estado. Vão ser governadas por um líder sacerdotal, patesi, né? E vai ter como base econômica a agricultura, o comércio e o artesanato. As pessoas começam a ter intensas trocas comerciais, trocas de produtos. E aí? O que isso tem a ver com a escrita? Tudo. A necessidade de registro vai ser necessária. Então a gente tem a evolução de um registro, que poderia ser em pedrinhas, riscos numa pedra. Esta evolução de registro que muitos ainda fazem de forma primitiva, ó, um lembrete, eu preciso lembrar isso daqui, escreve na mão. Esse tipo de necessidade de lembrar algo, de lembretes, vai fomentar o surgimento de uma escrita, que vai começar primeiro de forma bem desenhada, pictográfica, tá? Picto, de desenho. Então a gente tem uma pictografia, depois a gente vai evoluindo para um ideograma, usar uma ideia, né, ao projetar esta imagem, até nós termos a questão da escrita mesmo. A gente vai perceber um longo processo do surgimento dessa escrita suméria. E essa evolução que passa desde contar pedrinha, a riscar paredes, vai chegar à placa de argila cunhada com uma cunha, né? Uma espécie de um estilete. E aí a gente vai ter a evolução de uma escrita que será chamada de escrita cuneiforme, que é uma escrita suméria surgida da necessidade de registro, de lembretes destas trocas comerciais aí por volta de 3.500, 3.200 anos antes de Cristo. Vou colocar aqui uma imagem na minha frente para vocês verem a evolução. Olha o primeiro termo aí da cabeça. Olha como a cabeça vai evoluindo desde um desenho, né, uma questão pictográfica, até passar uma ideia de cabeça, até chegar a uma forma de escrita bem mais complexa que não tem relação nenhuma com a cabeça, né? Nessas primeiras cidades, nós vamos ter uma sociedade altamente hierarquizada. O que é isso? Cada um no seu lugar? Sim, os sacerdotes vão ser privilegiados, a gente vai ter uma classe militar, os mais poderosos também serão privilegiados, uma classe mais alta. Aí nós temos os comerciantes, os artesãos, né, que tocavam o seu trabalho, que vendiam os seus trabalhos numa classe intermediária. Nós temos também os camponeses e os escravos na base, né? Como é que a gente sabe que havia essa diferença social? Até pelos registros de distribuição de alimentos e de cerveja. Existia cerveja de maior qualidade, cerveja de menor qualidade naquela época. Cerveja, sim. O que eles produziam? Cereais nesta agricultura, basicamente. Milho, trigo e cevada, que era o cereal predileto deste povo sumério. E da cevada eles faziam a cerveja, que era uma forma de tu ingerir o líquido sem passar mal, sem ter o risco de tomar uma água suja, pegar uma cólera, né? E o pão, né, deste próprio cereal. Era muito difícil tu mudar de classe social nestas cidades sumérias aí. Uma das únicas formas de tu fazer isso seria se tornando um escriba, se tornando uma pessoa com capacidade de escrever. Porque aí tu poderia trabalhar num templo ou numa sede de governo, tá? Outra questão é a relação dos nomes das cidades com os deuses. Eridu, aquela cidade que inspirou talvez Uruk, Eridu vinha de Enkiu, que era o deus da civilização, que tinha trazido a civilização para a humanidade. E Uruk vinha do sumério Unug, que significava Inanna, que era a deusa da fertilidade, a deusa mãe, a protetora, a prostituta. Isso é uma bagunça, né? Mas essa deusa Inanna, ela era importantíssima na Suméria, porque ela era a deusa da fertilidade, da copulação, ela era responsável pelos bebês que nasciam, e tinham que nascer muitas crianças nas cidades sumérias. Por quê? Porque esse processo de nômade para sedentarização não trouxe prosperidade, não. A alimentação, que agora era rica em açúcar, em cereais, né, era menos
variada, a concentração de pessoas aumentavam, né, as doenças, a gente tinha todos esses fatores que começaram a provocar um alto índice de mortalidade. Cerca de 60% das crianças que nasciam numa cidade suméria acabariam não chegando até a adolescência. Então era importante para manter o crescimento e essa grande quantidade populacional a reprodução, por isso que a mulher tinha um papel bem definido na sociedade suméria. Os anos vão passando e aí a gente consegue perceber mais de 30 cidades sumérias, né, coexistindo e muitos conflitos entre elas. Isso está tudo registrado naquela escrita cuneiforme que é bem curta e direta. Uruk invadiu Kish, Kish invadiu Lagash, Lagash invadiu Ur, Ur invadiu Nippur. Tá? A gente consegue ter uma ideia desses registros de conflito. Esse aumento dos conflitos vai mudar o papel do líder, né, regional. Aquele líder sacerdotal, ele vai ter que ter um perfil mais militar e um poder maior sobre a sociedade. Daí vai surgir o grande homem, o Lugal. Lugal é o título dado ao grande líder, né, de uma cidade suméria que às vezes controlava 2, 3 cidades ao mesmo tempo. Ele era o Lugal do lugar, com perdão, né, da redundância. Então, este Lugal seria uma espécie de rei. Ele não teria um poder total porque ele não era um deus. Ele era um eleito por Deus. E a partir deste lugar aí a gente tem um fortalecimento, né, militar das cidades sumérias entre 3.000 e 2.300 a.C. Então, entre 3.000 a.C. e 2.300 a.C., a gente tem a consolidação das cidades-estados sumérias no sul da Mesopotâmia. Eram cidades independentes, por isso que tem o termo cidades-estados, algumas lideradas por sacerdotes, outras já lideradas pelo Lugal, que seria uma espécie de rei, né? Um cara poderoso ali que governaria a região. Até que um Lugal chamado Zagese acaba morrendo. E no seu lugar a gente vai ter meio que um golpe de estado, porque nós vamos ter um falante de língua semita tomando poder. Esse carinha que depois passou a ser chamado Sargão, que é rei legítimo na língua semita, né? Ele vai acabar tomando poder e vai iniciar uma campanha de conquista, vai acabar conquistando todas as cidades que antes eram independentes ali da Suméria e vai formar um império. Pela primeira vez, a Mesopotâmia vai ter um império. O que o Sargão vai fazer de diferente? Ele vai absorver grande parte da cultura suméria, tá? Sim, vai continuar tendo escrita cuneiforme, os deuses. O principal deus semita era Ishtar, né? Então ele vai pegar toda aquela história, mitologia da Inanna e vai absorver, vai juntar com a deusa Ishtar, né? E vai continuar com a sua crença lá. O que o Sargão vai fazer de diferente? Ele vai ter que criar uma capital nova, porque as cidades sumérias eram sempre vinculadas aos deuses. E o Sargão vai ter que desvincular homem e Deus pela primeira vez na região. Então ele vai criar uma cidade chamada Akkad, né, que vai ficar ali na parte central da Mesopotâmia. Não sei se eu vou colocar mapa, mas no quadro eu mostro direitinho na hora do quadro ali. Ele vai fazer essa cidade Akkad e aí a gente tem o início do Império Acadiano, que vai acabar 100 anos depois, porque um povo nômade chamado Gut vai invadir, vai patrolar o Império, vai destruir várias cidades sumérias, sumérias e acadianas, né, que até então existia ali na região. Esta invasão de povos nômades que enfraquece, destrói o Império Acadiano, permite com que cidades sumérias comecem a se reconstruir. Os sumérios tinham uma mania muito bonita, que é destrói, constrói, destrói, constrói. Parece The Walking Dead, mas a gente tem diversos apocalipses acontecendo nestas cidades-estados, né, nessas primeiras cidades aí da humanidade. Seca, problemas na agricultura, pragas faziam com que a cidade simplesmente sumisse. Salinização da água, quando as águas do Golfo Pérsico invadiam as águas dos rios e prejudicavam essa agricultura de irrigação, o pessoal ia embora. Guerras, né, violência. Então as cidades eram constantemente destruídas, construídas, destruídas, construídas, tá? Então, com esse processo aí de invasão desses povos gutis,
a gente tem o ressurgimento de uma cidade suméria que até então não tinha falado, Ur. Por volta de 2100 a gente tem o renascimento sumério. Os sumérios vão construir ali uma cidade poderosa, Ur. Esta cidade terá leis que ficarão conhecidas como Ur-Namur, esse código de leis que é o primeiro da região. É um código que geralmente, tu bateu em alguém, paga. Geralmente era multa, tá? A penalidade deste código aí. E além do código, a gente vai ter a criação de um templo grandão, gigantesco, que antes a gente não tinha percebido até então, que são zigurates, templos religiosos, sedes de governo, grandes, no formato de pirâmides. Eu já devo ter colocado aí na minha frente que a gente tem a partir de então, né, na Mesopotâmia. Mesma coisa, a gente vai ter em Ur um enfraquecimento, né, da cidade, e aí povos nômades vão acabar invadindo, como os elamitas, vão invadir aí essa região sul da Mesopotâmia, e a gente vai ter novamente o enfraquecimento das cidades sumérias por volta de 2000, 1900 a.C. Quem vai tomar o lugar dos sumérios aí? Na próxima aula você vai ver, tá bom? Não saia, fique aí que a gente vai pro quadro. Esta é a hora do quadro, essa hora que o prof fica em pé, essa hora que ele cansa, porque ele é um baita preguiçoso. Então, já que eu estou me esforçando bastante, ficando em pé nos meus vídeos, você vai lá e me dá uma força, se inscreve, curte, comenta, compartilha, faz aí tudo que você puder para que essa história continue. Bom, nós estamos falando da Mesopotâmia, né, com M grandão, porque vem do grego meso, entre pótamis, rio, então é uma região entre rios. Se você continuar falando Mesopotâmia, aí você está falando uma região entre as Tânias, e eu não conheço a região aí. Então a Mesopotâmia ela é uma região, não é um país, tá? Não é um governo, não é um povo, ela é um lugar onde várias culturas viveram e se desenvolveram ali. A gente tem o surgimento das primeiras cidades na Mesopotâmia, cidades estas sumérias, começam a se desenvolver no terceiro milênio, entre 4.000 e 3.000 a.C. A invenção da escrita acontece nesta região porque a gente tem o surgimento das cidades, tá? E essa necessidade de registro, de fazer seus lembretes, faz com que a escrita cuneiforme feita através da argila e de uma cunha passe a existir na região. Então você também deve saber que a escrita surge aí um pouquinho depois do surgimento das cidades, entre 3.500 e 3.200 a.C. a gente tem o surgimento da escrita, que é um processo até mais longo, né? Lembra? Pictograma, ideograma, e aí a gente tem a escrita ali. Como nós conhecemos, não, mas é uma escrita mais difícil de entender, né? Pra caramba, é aquela feita através de vários sinais complexos, que é a cuneiforme. O Lugal, ele é o grande homem, ele é o chefe destas, tipo um rei destas cidades sumérias que nós temos, porque vocês sabem que os sumérios desenvolveram as cidades de forma autônoma, né? Cidades-estados. Primeiro governadas por sacerdotes, mas depois esse tipo de liderança tem que ser substituído por uma liderança mais militar, mais forte. Então é a hora do Lugal, o grande homem, tá? O Império Acadiano também ocorre neste primeiro período da Mesopotâmia, que é quando aqueles povos de origem semita acabam entrando na região, e aí com Sargão, o primeiro, a gente tem a formação da cidade de Acádia, o surgimento desse povo acadiano aí. O governo de Ur aparece por volta de 2100 a.C., quando esse Império Acadiano enfraquece. O Império Acadiano enfraquece porque os Guts vão lá e invadem a região. Aqui no quadro, a gente não pode esquecer que a agricultura que existe nesta região da Mesopotâmia, bem bonitinha, que eu desenhei, é uma agricultura que nós chamamos de modo de produção asiático. Por quê? Porque usa a irrigação dos rios, porque usa a mão de obra estatal, isto é, a cidade coordenava toda essa produção agrícola, essas terras pertenciam à cidade, neste caso, e ao império depois, tá? Então, e usava também mão de obra escrava, mas era basicamente controlada pelo Estado, esta produção agrícola aí. Ela era vital para a manutenção da cidade ali.
Então, este tipo de agricultura a gente chama de modo de produção asiático, porque ela surge ali na Mesopotâmia. A Mesopotâmia fica na Ásia, tá? O Egito fica lá na África, mas usa esse mesmo modo de produção aí do que os sumérios, né, e os outros povos da Mesopotâmia. Área cultivável próxima dos rios. Esta região sul da Mesopotâmia, que hoje é um desertão, ela era muito fértil naquele tempo, ela era inclusive pantanosa. Aqui ficava o lago Apsu e a comunidade ou cidade de Eridu, eu não sei se chegou a se tornar uma cidade de Eridu, a gente não sabe ainda, mas a gente sabe que elas existiram, né, nesta região. Tanto o lago, que não existe mais, quanto esta localidade aí, esta comunidade aí de Eridu. Ur, né, que é a cidade que vai se desenvolver no finalzinho da Mesopotâmia como a mais poderosa, ficava aqui. Uruk, que é para muitos a primeira cidade, né, da humanidade, ficava nesta região. E aqui eu desenhei Akkad, né? Akkad é a cidade dos acadianos, daquele rei Sargão, que ele vai construir esta cidade, na verdade, para desvincular um pouquinho os deuses do poder real, né? Ele quer humanizar mais, lhe dar mais poder para si, porque antes o lugar, por exemplo, ele dependia muito dos sacerdotes e dos desejos dos deuses. O Sargão não quer isso. Como ele quer se desvincular, ele vai criar inclusive uma capital, né? Diferente, longe não, né? Mas diferente das outras cidades sumérias que aconteciam na região. Tá bom? Por hoje é só, gente. Muito obrigado. Mais uma vez, ó, dá até para desenhar um mapa aí no caderno. Então capricha aí e até a próxima aula. Tchau!